paz do Senhor, irmãos, boa noite, tudo bem com vocês? A paz do Senhor, Adriana? Pai do Senhor, queridos, espero que todos estejam bem, estamos com saudades de todos vocês. Estamos aqui hoje em Santa Catarina. Como que está aí em Curitiba? Como que está aí em Almirante Tamandaré? Como foi o seu dia? Espero que Deus tenha sido a prioridade na sua vida e mesmo que as coisas sejam difíceis, saiba que com Deus no comando a gente consegue caminhar. Vamos começar o culto dessa noite, então? Amém. Irmãos, você que pode pegar a sua Bíblia na mão, assim como eu estou com a minha Bíblia aqui, pegue a sua Bíblia, nós faremos a leitura no livro de Gênesis, no finalzinho do capítulo 8. Então, Gênesis, finalzinho do capítulo 8, versículo 21 e 22. Então, em nome de Jesus, vou ler a palavra do Senhor e damos abertura a esse culto. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Graças a Deus por essa palavra. Amém? Vamos orar diante dessa palavra. Em nome de Jesus. Vamos orar. Deus maravilhoso, nós a Ti louvamos e engrandecemos. Agradecemos, ó Deus, pela vida dos Teus filhos nessa noite que nós podemos aqui nos reunir para Te adorar e Te bendizer. Eu peço, meu Deus, que a Tua palavra venha nos trazer alento, direção, ó Deus, luz para o nosso caminho. Abençoa os Teus filhos, ó Deus, neste culto que queremos oferecer ao Senhor. Nossa adoração a Ti neste momento é para que nós possamos, ó Deus, receber de Ti, ó Deus, graça e virtude do Teu Espírito. Em nome de Jesus, fala conosco, esteja conosco, aceita o nosso culto. É o que nós Te pedimos, ó Deus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amados, nós vamos estar adorando a Deus juntamente com quem? Você não sabe, né? Você sabe? Eu acho que eu sei, é com o Gabriel. Com o Gabriel. O Gabriel está lá com a irmã Cida, então eles vão estar trazendo os louvores dessa noite. Vamos louvar a Deus com eles, vamos bendizer ao Senhor? Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Hoje vamos estar louvando aqui e o louvor que vamos cantar vai falar para nós abrir as nossas portas e deixar o Senhor entrar, né? Para que entre o Rei. E então vamos estar abrindo as nossas portas, os nossos corações, das nossas casas, para que entre o Rei a gente possa louvar junto com Ele, amém? Só quero ver você.
só quero ver você. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Plena paz do santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em sua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo eu viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Ó glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Ó glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Ó glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar. Nesse tempo, céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Ó glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Que benção, irmãos, que benção a gente poder adorar juntos. Nós vamos partir daqui a pouquinho para meditar na palavra de Deus, mas antes a gente quer passar um recadinho para você. Irmãos, você já deve ter visto aí no nosso grupo da igreja, mas se você não viu ou não está no grupo, aqui está a informação então para você. No dia 13 de setembro, que é sem ser esse domingo agora, do feriadão aí, né, do Dia da Pátria, lá no próximo dia 13 de setembro, nós teremos mais uma grande feijoada aí da igreja de Almirante Tamandaré, né? Então, dessa vez nós vamos inverter. A feijoada vai ser feita lá na igreja do Jardim Gramados, mas a gente também conta com você, nosso irmão lá da igreja do Tanguá, né? Então da outra vez foi feito pelo Rubens e pela sua família, e agora vai ser feito pela diaconisa Helenir. Mas a gente conta com todos vocês, né, para estar nos ajudando aí com essa feijoada. Dessa vez a gente, por fé, vai ser mais ousado, vai fazer 100 feijoadas, da outra vez foram feitas 50, né? Vocês viram que a gente tem melhorado bastante aí a questão da mídia, né? O pastor tem falado que a gente investiu aí em computador, em outros recursos. Então, a gente tem algumas despesas aí para saldar, né? Então, a gente conta com vocês, tá? Aquela deliciosa e bem servida feijoada no dia 13 de setembro, ao custo de R$25. Então, você tem aí já também, né, o nosso flyer digital aí da feijoada. Vá compartilhando com seus amigos, já vá tentando vender essa feijoada aí. Tem, né, vários amigos aí em volta da nossa igreja, irmãos da Barreirinha, contamos com vocês aí também, dia 13 de setembro.
Tá bom? Só chegar e levar, né? Vamos Isso, estar na pegar igreja. E levar, exatamente. Tanto de Jardim Gramados como Tanguá, a gente vai estar levando para a igreja e você vem lá e retira. Pode passar na maquininha de cartão também, tá? Tudo para facilitar. Você almoça em família, né? E você também pode, com isso, estar contribuindo com a obra. Tá Já bom? reserva a sua. E você também que pode contribuir, né? Doando algum dos ingredientes, nos procure, tá bom? A nós, a Diaconisa Helenir, que vai ser bem-vinda a sua ajuda. Né, vamos contar com a ajuda dos irmãos aí para doar alguns ingredientes, aquilo que você puder doar, e contribuir também na confecção, que vai precisar de mãos ali, né, trabalhando. Então que Deus esteja abençoando os nossos irmãos. Nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus, falando sobre a importância de semear. Amados, a gente viu na leitura que a diaconisa Adriana fez no começo do culto, o princípio da semeadura e da colheita, lá em Gênesis 8, 22, né? Enquanto durar a terra, na tradução NVI diz assim, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Então, Deus deu lá desde o começo a ordem para o homem plantar. Então, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então, essa palavra de lavrar, de plantar, é uma palavra que basicamente significa trabalhar. O semear é o aspecto do trabalho e a gente vê isso em muitos aspectos aí na palavra de Deus. Amados, o trabalho é um mandamento bíblico, ele não é uma maldição por causa do pecado, o trabalho ele não é. O trabalho foi instituído antes do pecado. O pecado veio e só trouxe dificuldades para o trabalho. Quem não tem dificuldades no trabalho? Por mais que você ame o seu trabalho, aposto que você cansa. Você chega cansado no final do dia, tem momentos que a gente se estressa, por mais desejado que seja o emprego que você está. Isso veio por consequência do pecado. A gente tem esse aspecto natural do trabalho e por causa da maldição, né, do enfado e do cansaço veio por causa do pecado. Então, bênção do trabalho, maldição do pecado. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Né? Deus colocou ali, então, ao homem essa condição. Depois da queda do homem, o trabalho ele se tornou árduo e difícil, mas o trabalho continua sendo uma bênção. A gente vai estar falando hoje um pouco sobre a importância de semear. Você olha nesse aspecto natural, né, o trabalho da agricultura, nossas gerações aqui, a maioria de nós, não trabalhou no campo. Talvez nossos irmãos mais antigos aí sabem o que é plantar, esperar, colher, né, e lidar com as intempéries da natureza. Mas nós, das gerações mais novas, não lidamos com isso aí. Você plantou alguma coisa já, Adriana? Eu plantei. O quê? Eu plantei mandioca. E 1 hectare de mandioca. E colheram depois? Colhemos, foi bastante sofrido. Eu era adolescente, mas olha, foi uma experiência que eu não me esqueço. Eu convivi com minha mãe, a gente tinha um terreno de uns... tinha 30 metros do terreno lá no Rio Grande do Sul, na casa que a gente morava, e minha mãe plantava de tudo. Eu sei que eu não ajudava a plantar, mas a colher sempre... quando precisava fazer uma vitamina, por exemplo, lá colhia uma cenoura. Às vezes queria comer uma frutinha, sempre tinha frutas, ia lá colher uns moranguinhos, por exemplo. Então, pelo menos essa parte do colher eu sei muito bem. Agora, o plantar, pelo menos nessa parte aí de literal, eu não conheço muito. Quando eu fazia quarta série, a gente na escola tinha prática de agricultura. Na quarta série do primário, né, que era antigamente, a gente passava cada bimestre era um tipo de plantio. Plantava beterraba, plantava folhas, plantava cenoura. Aí eu tive práticas comerciais, eu tive práticas gráficas. Minha escola técnica não tinha agricultura, não. Na minha tinha uma horta bem grande. Inclusive marcenaria a gente tinha lá. Bom, Deus deu trabalho, e falando agora no semear, né, no sentido material, a gente planta, né, vamos colocar assim, aquilo que a gente traz para dentro de casa. Então você arduamente dá o seu trabalho em troca de um punhadinho de dinheiro, que é o seu salário, que você combinou com o seu patrão. Daí nisso aí você tem o sustento para sua casa. E inclusive quando o evangelho alcança a gente, né, muitos por vezes de repente viviam na ilegalidade,
até mesmo no crime como o furto. Olha o que a Bíblia diz: o que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Então Deus nos orienta aqui, a orientação para quem furtava, não furtar mais, mas para todos nós que trabalhamos, o nosso trabalho não é só para nos sustentar, mas também para ajudar quem mais necessita. Então a importância de semear, nesses termos literais aí, a gente tem isso, tem o nosso sustento, a gente tem ajudar quem precisa, inclusive cuidar da família, né? Se alguém não cuida dos seus, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que o descrente. Então, se tem alguém necessitado, né, a gente, por exemplo, avalia as questões da família. Mas peraí, tem a pessoa ali, por que a família não está ajudando? Então, é o primeiro dever da família ajudar e aí sim a igreja ajudar. Então, o sustento, então, por exemplo, quando fala dos pais, de honrar os pais, também se aplica nesse aspecto, o aspecto de sustentá-los na sua velhice, né? Então, esse quando a gente desonra os pais, quando deixa de cuidar deles, das suas necessidades também. Veja, isso a gente está falando a questão da semeadura do trabalho, do sustento, do ajudar. Mas a gente quer falar também, e especialmente aqui nessa curta meditação nessa noite, do aspecto espiritual. Olha só, a gente conhece bem, por exemplo, a parábola do semeador, onde fala que, né, o evangelho é a semente, então o semeador saiu a espalhar o evangelho, caiu em diferentes tipos de solo. A gente conhece bem essa parábola. A Bíblia não usa só nessa parábola ali onde Jesus ele conta esta história para comparar as boas novas, não é somente ali que a semeadura ela é exemplificada no mundo espiritual, né, no aspecto espiritual. Veja, Gálatas 6, 7, 8 diz para a gente o seguinte: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, nós devemos semear com as nossas atitudes espirituais. E porque a carne, a gente lembra da obra da carne, né? Dissensão, discórdias, todo tipo de vícios, feitiçaria, idolatria, tudo isso, todas essas coisas, quem pratica tais coisas não herdará o reino de Deus. Mas quando o fruto do Espírito vem, aí sim a gente tem a vida eterna. Amém. Amados, veja, nessa questão, por exemplo, do aspecto espiritual, tem uma passagem que fala, por exemplo, das nossas contribuições para a obra de Deus. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Você tem desfrutado da bênção de ser fiel a Deus com as suas finanças, contribuindo também com a obra dele? A gente sempre reitera isso aqui. Deus, ele que é dono do ouro e da prata, ele escolheu sustentar a sua obra através das nossas contribuições. E eu posso dizer, pela nossa vida, né, desde que eu solteiro, né, nós casados, experimentamos a bênção de Deus. Amém. Sendo fiéis a ele, contribuindo com alegria para a sua obra. Eu não preciso citar o exemplo de outra pessoa, eu posso citar o que Deus faz na nossa vida, o que Deus nos abençoa. Então nisso eu estimulo a você, inclusive fazer prova de Deus conforme a sua palavra nos diz lá em Malaquias. Seja ofertante, seja dizimista, não o faça por obrigação, não o faça como investimento, mas faça com alegria e bênçãos maiores você colherá. Amém? Amados, lições que a gente tira. A gente não vai numa mensagem muito extensa, a gente quer tirar algumas lições sobre o que a Bíblia fala na questão da semeadura. Mesmo com dificuldades, não devemos desistir de semear. Falando no aspecto natural, quantas vezes você teve que ir lá? Hoje aqui está chovendo, aqui tá aumentando um pouquinho a chuvinha aqui, está começando a molhar as costas. Veja, quantas vezes você teve que ir lá? Aquele curso difícil, penoso, né, ralado para você fazer, pegar ônibus, estudar, dia de chuva ou sol, calor ou frio, né, você está indo lá, mas depois você colher lá os louros, né, daquele curso, a aprovação, você ir lá com seu diploma, vai lá no mercado de trabalho mais qualificado. Se a gente fala no aspecto natural,
quanto mais no aspecto espiritual. Tenha sonhos espirituais, plante no reino de Deus, plante com a sua vida, use seus dons e talentos para a obra de Deus. O Salmo 126 fala para a gente uma leitura bem conhecida: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. A colheita vem, mas só se a gente plantar. Quem disse que é fácil plantar? Muitas pessoas, são bem-sucedidas na vida material. Não tem muito segredo, é um trabalho muitas vezes árduo, de anos, que você vai ver pouquíssimo resultado, mas depois de um bom tempo de perseverança, você colhe bons resultados. Agora, falando no reino de Deus, quantas vezes nós somos desanimados por nós mesmos? Tá tudo difícil, eu acho que Deus não está nisso. Eu não vou insistir nesse ministério, eu não vou insistir em levar a palavra para aquela pessoa. Não, eu vou, isso aqui, eu vou pegar um negócio mais fácil, que o pastor arranje outra pessoa. E muitas vezes nós desprezamos uma lei que é a lei da semeadora, que Deus instituiu, e nós não deixamos então de semear, nós não levamos a palavra. Deus, Ele quer te usar, Ele quer que você frutifique, porque a nossa responsabilidade, quando a gente olha lá para a parábola do semeador, a gente lembra, a nossa responsabilidade é com o plantio. A colheita é Deus que dá, é Deus que faz crescer, é Ele que nos permite colher. Então, você olha para a parábola do semeador, o semeador não escolheu o solo, ele escolheu semear. Você tem semeado, falando de coisas espirituais, da palavra de Deus, você tem semeado verdadeiramente uma vida que testemunha de Cristo do seu jeito, da sua forma. Você não precisa de um púlpito, você não precisa de um chamado missionário para falar de Jesus para as pessoas. Você precisa de compromisso com Ele, com a sua palavra. Tem alegria. Não sei se você vai falar isso, mas, irmãos, uma coisa é certa. A gente está sempre semeando alguma coisa, seja na nossa vida materialmente, seja na nossa vida, nosso convívio emocional, na nossa família, seja espiritualmente na nossa casa e fora da nossa casa. A gente sempre está semeando alguma coisa. Então, o que a gente tem que fazer é avaliar o que a gente está semeando e se a gente está com a semente certa, Porque aqui na parábola do semeador, ele tinha a semente perfeita, Então, os solos, as circunstâncias é que fizeram a diferença. Mas não se esqueça, todos nós semeamos da hora que acordamos até a hora que dormimos, para que a gente possa avaliar que tipo de semeadura temos feito, Quanta semeadura errada tem sido feita pelos ímpios, por aqueles que não conhecem a Deus e pelos inimigos de Deus. Quantas ideias erradas, pensamentos invertidos, quantas coisas loucas são pregadas neste mundo. E nós ficamos pensando, será que eu falo? Será que eu não falo? Mas um pequeno gesto pode fazer grandes coisas. Veja só, com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda que, quando plantada, é a menor semente de todas. No entanto, plantada, ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves dos céus podem abrigar-se à sua sombra. Um pequeno grão, um pequeno plantio, aquela sementinha do evangelho que você coloca na vida das outras pessoas, pode dar muito fruto. Mas se você não plantar... Você já viu uma semente de mostarda? Você já viu? Se você não viu, infelizmente eu não tenho nenhuma hoje aqui, mas a gente sempre tem alguma, quando fala alguma coisa nesse sentido. Mas pesquisa lá na internet, Ela é muito pequenininha e olha só o tamanho da sombra que ela dá, irmãos. Então às vezes você pode pensar que, eu nem vou porque o que eu posso fazer é muito pouco, Pensa, uma sementinha de mostarda. Olha o tamanho da sombra, olha o tamanho da árvore, que surge de uma sementinha. Então, se você conseguir jogar uma sementinha, plantar do tamanho de uma semente de mostarda, eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na vida de alguém. Você não precisa entender como Deus faz, você precisa agir como semeador. Jesus diz assim, o reino de Deus também é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como.
A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, então o grão cheio na espiga. Logo o grão fica maduro, o homem passa a foice porque chegou a colheita. Deus que dá o crescimento, Deus que faz os frutos aparecerem. Você tem a obrigação de semear o evangelho, de falar da palavra, de insistir a tempo e fora de tempo, porque é Deus que dá o fruto, é Deus que dá o crescimento. Amém. Veja, falando em semente, eu achei um outro texto aqui. Eu peguei alguns textos, para essa meditação de hoje. Em João 12, 24, diz assim: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. O crescimento, ele envolve o morrer. E agora falando de nós precisamos, realmente, você lembra que é o batismo? Ele é uma simbologia, por exemplo, do sepultamento, E vamos trazer para esse versículo aqui, nós precisamos ser sepultados o velho homem para nascer o novo homem. Se talvez você não esteja frutificando em Cristo, talvez tem velho homem vivo ainda aí. Mortifique as obras da carne, mortifique para as suas vontades, paixões e desejos e deixe Deus ser glorificado através dos frutos da sua vida. Esvazie-se, irmãos. Domingo a gente falou sobre isso. Quem pôde acompanhar a live no domingo lá, que a gente estava em Santa Rosa, lá com o pastor Seloir, esvazie-se de si mesmo, irmãos. A gente precisa deixar tudo que a gente acha que sabe do nosso próprio entendimento e se esvaziar, se aproximar de ser imitador de Cristo, se aproximar da palavra, daquilo que Deus tem trazido para nós, tem nos ensinado sempre. Esvazie-se, daí sim a gente vai alcançar, esse morrer. A gente realmente vai morrer para nós mesmos e nascer novamente. A gente precisa, falando dessa, só pegando alguns versículos aqui na palavra, semear a bondade. Porque a palavra de Deus nos diz, lá em Jó 4:8, pelo que tem observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Lá em Provérbios 11:18, o ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia a retidão, colhe segura recompensa. Veja, nós seremos frutíferos se a gente semear. Essa é a aplicação que eu quero trazer dessa palavra para você hoje. O que você tem semeado? É incrível como a gente tem perdido a capacidade de sonhar, vamos colocar assim, os sonhos de Deus. É incrível como a gente tem perdido a capacidade de desejar coisas espirituais. Eu não sei se esse mundo ele vai nos engolindo, ele vai nos tragando, a gente vai ficando tão preocupado com os nossos afazeres, com a nossa rotina. Nós precisamos estar preocupados com a volta de Jesus também. A gente precisa, claro, ter os nossos compromissos, nossas responsabilidades, mas a nossa prioridade é com a vontade de Deus. Veja, Eclesiastes 11:6 traz uma palavra que é assim fantástica. Plante de manhã a sua semente e mesmo ao entardecer. De manhã a sua semente, plante de manhã, ou seja, no começo dos tempos ali, vamos trazer assim uma analogia, e mesmo ao entardecer não deixe suas mãos ficarem à toa, ao longo de todo o dia. E o dia, o dia de Cristo já está chegando, a gente está nos últimos dias dessa existência aqui, com o pecado assolando, nós teremos um tempo de justiça onde Jesus restaurará todas as coisas. Então, plante de manhã a sua semente e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos vazias, suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Se aqui você plantou de manhã ou que você plantou de tarde. Faça a sua parte. Você não sabe qual vai frutificar. Nesse sentido, a gente fala assim, plante de manhã e ainda ao entardecer a sua vida, nas suas mãos não estejam vazias. Às vezes a gente planta, trazendo para a nossa vida, para todo o decorrer da nossa vida. Então acho que também assim, na nossa mocidade e até na nossa velhice, ao entardecer da sua vida, ao findar do dia, ao findar da sua vida, que você ainda continue plantando, porque existem colheitas para todas as fases, plantios para todas as fases da nossa vida. A gente vê hoje ainda testemunhos de pessoas que já morreram e está havendo colheita do fruto que elas plantaram, porque quem dá a colheita é o Senhor. Então, plante, irmãos, não importa a sua idade, não importa o que esteja acontecendo na sua vida, plante do Senhor. E antes de você continuar,
Não se desanime, não se deixe abater por as coisas que estão acontecendo à nossa volta, por maus testemunhos, por pessoas que plantaram sementes podres, de maus testemunhos, cristãos que têm envergonhado o cristianismo. Não se deixe abater por isso. Plante a verdadeira semente, plante a palavra do Senhor, faça a sua parte. Irmãos, não se escandalize com isso, não fique admirado. Na verdade, a palavra diz que o escândalo virá, mas ai daquele por quem ele vier. Então, esquece isso, não fique envergonhado, não fique desanimado por todas as notícias que têm acontecido nos últimos dias. Plante a boa semente. Não espere ficar pronto. Esse é um erro que a gente comete. Eu não estou pronto ainda, não sei o que falar, não sei como falar. Quem nos dera um dia estar prontos? A gente vai sendo moldado por Deus, de glória em glória a gente vai crescendo. Amados, nós vamos estar orando neste momento e a gente quer orar por você. Você pode estar colocando ali os seus pedidos de oração, você colocou nos comentários. A gente não consegue estar ao vivo, mas a gente vai estar intercedendo por cada um desses pedidos, tá? Você que também está olhando aí os comentários, você pode estar intercedendo juntamente com seu irmão. Eu quero que você ore com a gente agora. Nós juntos vamos interceder pela sua vida e pedir a bênção de Deus. Deus maravilhoso, nós a Te louvamos por cada vida, Te louvamos por cada um dos Teus filhos, Te louvamos, ó Deus, e clamamos. Nos permita, Senhor, ser frutíferos na Tua palavra. Obrigada, Senhor. Os empecilhos, ó Deus, que os cuidados dessa vida, aquilo que tem tirado o nosso foco, ó Deus. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a colocar as prioridades no lugar correto. Em nome de Jesus, ó Deus, prepara as nossas mãos para semear. Nos dá, ó Deus, lábios que destilem, ó Deus, as Tuas palavras. Em nome de Jesus, ó Deus, semeemos bondade, mansidão, misericórdia e amor. Que o Evangelho do Reino, ó Deus, seja o nosso norte, ó Deus, seja a nossa motivação, ó Deus. Em o nome de Jesus, nós queremos clamar pela Tua igreja, ó Deus, pelos pedidos de oração que são colocados aqui no culto dessa noite. Eu peço, ó Deus, por saúde dos Teus filhos. Temos, ó Deus, situações de saúde que são das mais diversas. Clamamos, ó Deus, pelos hospitalizados, clamamos, ó Deus, pelas pessoas com Covid. Clamamos, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo abençoar todas as famílias da Tua igreja também. Clamamos, ó Deus, pelos familiares, ó Deus, pelo casamento, pelos filhos. Clamamos, ó Deus, pela bênção do trabalho, como aqui falamos. Que o Senhor esteja abrindo boas portas de trabalho. Que o Senhor esteja abençoando e prosperando o caminho dos Teus filhos. E que nós possamos, ó Deus, assim sempre ser fiéis a Ti em todo o tempo. Abençoa e sustenta a Tua igreja. Abençoa os Teus filhos. Nos guarda, Senhor, até o próximo encontro, ó Deus. Sustenta os Teus filhos, sustenta a fé, ó Deus, da Tua igreja. Em nome de Jesus te louvamos, ó Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Em nome de Jesus que nós agradecemos e clamamos. Em nome de Jesus dá a Tua bênção. Amém. Amém. Então, Deus abençoe a vocês. Deus abençoe a todos vocês, a nós aí que também daqui a pouquinho já estamos voltando. Aí no sábado estaremos ao vivo com culto na igreja, se Deus assim nos permitir. E no dia 12 tem unionista. Então, se você ainda não adquiriu a sua entrada, lá é um grande evento, um grandioso evento, no sistema de drive-in. Você chega lá com o carro e tem uma vaguinha para você. Então, se você ainda não comprou seu ingresso, vai dar R$15 por pessoa. São 4 pessoas por carro, R$60. Então, adquira até o dia 8. Então, para você... Esse preço promocional, né? A gente está com medo que não chegue até o dia 8, né? É. Mas não deixe, né, para comprar depois do dia 8, que daí é R$90. Então, adquira, porque tem esse custo. Só por isso mesmo, um local com a estrutura dessa tem um custo. Então, por isso que está sendo feito dessa forma neste ano, uma forma de poder estar juntos ali. Deus abençoe a todos. Adriana, obrigado. Um bom restante de semana, irmãos. Né, que você possa continuar firme aí, trabalhando, descansando, né, mas que o Senhor esteja sempre com vocês. Deus abençoe a todos. Vamos ser despedidos então com a bênção do Senhor. Deus amado, ao despedir a Tua igreja, nós pedimos que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Tchau, tchau.
Amém. Amém. E amém. Deus abençoe, queridos.